Sejam bem-vindos a mais uma aula de improviso aqui no meu canal do YouTube. Eu sou o Lucas Cunha, você já sabe disso. Vamos para a aula de hoje, que é sobre... Esqueci o tema. Utilidades do improviso. Exatamente. Utilidades do improviso. Você vai usar a improvisação só em espetáculos de improviso, será? Ou você consegue usar a improvisação de outras formas? Vamos falar sobre isso hoje, na aula de hoje. Vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar sobre 4 coisas que são treino, processo, resultado e curativo. São essas 4 palavras: treino, processo, resultado e curativo. Vamos começar como treino. Treino é aquilo que você faz para você ficar bom em alguma coisa. E o improviso você pode usar como treino para muita coisa. Você pode usar o improviso como treino para dar uma palestra, por exemplo. Você vai dar uma palestra, você está nervoso de não lembrar direito das coisas da palestra, daí você pega e faz vários jogos de improviso que podem te ajudar a dar aquela palestra. É improviso como treino, né? Você pode fazer treino com seus amigos para fazer um espetáculo. Você vai fazer um espetáculo de texto e daí você junta seus amigos e começa a fazer vários jogos de improviso como treino, né? Como treino de interação entre vocês, treino de conexão, treino de velocidade, para manter o cérebro acordado durante os ensaios. Então você vai ensaiar para a peça, antes de ensaiar pro aquele texto que vocês vão fazer, vocês fazem uns jogos de improviso, ou pegam os próprios personagens que vocês iam fazer naquela peça de teatro, e vocês fazem cenas improvisadas que não tem texto, usando aqueles personagens para você treinar o seu domínio daquele personagem que você vai fazer. Tudo isso é treino, né? Você pode ser um médico e você quer treinar sua sociabilidade, você quer ser uma pessoa mais social na sua vida. Então não é nem um treino para sua profissão, é um treino para a vida. Eu quero ser uma pessoa que tem mais amigos, quero ser uma pessoa mais extrovertida, eu vou usar o improviso como treino para isso. Então tá certo, você já entendeu. O que você pode estar fazendo aqui é usando o improviso como treino. Não sei se você quer ser improvisador ou não, mas a gente tá aqui fazendo exercícios diários, por exemplo, que eu passo, são treinos de improviso que você vai estar fazendo, que você pode usar para ser um bom improvisador, você pode usar para ser um bom profissional na sua área, você pode usar para ser uma boa pessoa com seus amigos. Tudo isso é improviso como treino. Agora vamos para a próxima palavra, que é o improviso como processo. Processo não é processar na lei, né? Eu não vou processar ninguém, não é isso. Processo de criação, entende? Criar peças de teatro. Então, por exemplo, você quer criar um espetáculo de sketches, um espetáculo de cenas de comédia. Cenas de comédia engraçadas, mas você não quer fazer improviso, você quer fazer um espetáculo de cenas de comédia escritas. Uma das opções que você tem é pegar os seus amigos, se reunir numa sala e começar a fazer várias cenas de improviso como processo criativo para você descobrir uma cena que pode virar um roteiro de uma peça de teatro. Então vocês vão improvisando, daqui a pouco uma das cenas que vocês fizeram, vocês descobriram que, olha que legal essa cena que a gente fez, um pai e um filho que descobrem que são, na verdade, alienígenas, e daí eles começam a lembrar que eles chegaram numa nave juntos. Daí depois que vocês terminaram essa cena, vocês param e começam a conversar sobre essa cena. Essa parte foi legal, essa parte foi meio ruim, então a gente tira essa parte, coloca essa parte. Faz de novo essa cena, improvisando um pouco mais sobre o mesmo tema, sobre a mesma plataforma, os mesmos personagens. Você vai fazendo o improviso como processo. Você vai processando, como se fosse um alimento, que ele tá cru, você vai processando ele até ter um alimento processado, até ter uma cena que era improvisada, confusa, você vai trabalhando ela até ela virar um roteiro. E daí você apresenta aquilo. Um grupo que faz muito isso é o Antropofocus, um grupo de Curitiba. Eles têm vários espetáculos de improviso, mas eles também têm vários espetáculos de sketches, né? Espetáculos de comédia, que são cenas escritas. E os roteiristas, né? O pessoal os próprios atores que fazem as cenas, o processo de criação deles, a maioria das vezes, é improvisando. E às vezes você pode usar improviso como processo durante um show de improviso. Você faz um show de jogos de improviso, daí no final do show você olha o vídeo, você filmou lá o show. Daí você pega aquela cena que foi mais legal, que o público deu mais risada. E daí você pega aquela cena e escreve.
Você transforma ela numa cena escrita, num roteiro, e daí na próxima vez você faz ela num outro espetáculo que não é improvisado, você roteirizou ela e você apresenta ela como uma cena de comédia. Uma armadilha que tem nisso é, muitas vezes, uma cena que foi improvisada, quando você escreve ela e você faz exatamente igual, ela não tem graça. Ela não é divertida, porque o público do improviso, ele é diferente do público de roteiro. O público que está assistindo uma peça improvisada, ele vibra, ele torce, ele se conecta com os atores como se fosse um jogo de futebol. O jogo de futebol, a graça é que você não sabe quem vai fazer gol, você não sabe qual jogador vai cair, você não sabe quem vai levar um cartão vermelho. Então a graça é você estar torcendo, você quer que um time ganhe, você quer que o outro perca, você quer que o gol aconteça, você quer que aquela falta seja bonita, você torce, você vibra. Esse é o público de improviso, né? Então quando você faz uma cena improvisada para um público que está torcendo, eles vão ter uma reação. Quando você escreve essa cena e apresenta de novo, o público pode falar, tá, não achei legal. É como se você estivesse vendo um jogo de futebol, você sabe que os jogadores treinaram para fazer aquilo. Então o jogador que cair no chão, ele não caiu de verdade. Ele caiu porque ele sabia que era a hora de cair. E isso perde a naturalidade. Então quando você vai usar o improviso como processo, você tem que processar bem. Como eu disse, tem um alimento cru, você tem que processar ele bem. Para quando você apresentar com um roteiro feito a partir de improviso, ele já não vai ser mais o mesmo roteiro que você tinha quando você improvisou. Vai ser uma coisa bem modificada, bem trabalhada, para ela ser o melhor que você pôde fazer daquilo. Você tem um roteiro, que você lê o roteiro, e você pensa assim, isso aqui eu podia improvisar. Significa que esse roteiro não tá bom. A terceira palavra é improviso como resultado, né? Improviso como resultado é o que vocês já conhecem. Não tem novidade nenhuma. Improviso como resultado é shows de improviso que você assiste no teatro. Você está assistindo os atores improvisando no palco como resultado. O trabalho deles naquela hora é improvisar. Então o improviso está sendo usado como resultado mesmo. E a última palavra que eu tinha falado, você lembra? Era curativo. Curativo. Curativo, na verdade, é uma palavra bonita para dizer consertar cagada, né? Quando você tá fazendo um espetáculo que não é de improviso, é um espetáculo roteirizado, e você esquece o texto, tá na hora de usar o improviso como curativo. E esse curativo, na peça de texto, ele tem que ser colocado com inteligência, né? Porque tem duas opções. Ou você improvisa e você estraga, se você improvisa errado, se você não conhece bem o seu personagem e daí você improvisa uma coisa que não encaixa, isso vai estragar o espetáculo. Por isso que é bom você fazer o improviso como treino. Você treinar bastante improvisando com aquele personagem que você vai fazer o texto, porque daí quando você precisar improvisar com ele, porque você esqueceu qual era o texto, você vai saber improvisar bem porque você treinou. Né? Aquele personagem que você faz já tá dentro de você porque você treinou já a improvisar com ele. Então quando você vai improvisar por causa de um imprevisto que aconteceu, você vai saber, né? Se durante o espetáculo roteirizado, bonitinho, o cenário cai no chão, o refletor cai, alguém da plateia grita, como é que você reage a isso? O melhor é você reagir improvisando, né? Usando as técnicas de improviso, que é aceitação, né? Se o público todo viu que aquele refletor caiu, você não vai fingir que isso não aconteceu. Você vai aceitar, né? Lembra? Aceitação, um dos princípios da improvisação. Você aceita, você fala isso. Gente, aquela luz quase me matou do coração, hein? Às vezes você fala isso, o público vai dar risada e aplaudir porque você fez aquilo naturalmente. O público viu que teve o erro e viu que você reagiu, e às vezes essa vai ser a hora do show que o público vai mais falar, né? A hora do improviso como curativo. Vai ser o improviso que a pessoa vai ficar, meu Deus, ele é muito bom. Ele não perdeu o personagem, ele improvisou e continuou o espetáculo. Você fingir que nada aconteceu, você vai deixar aquele machucado exposto, sangrando, e o público vai ficar, eita. Então é melhor você usar o improviso como curativo. Tem mais algumas outras coisas que podem ser consideradas improviso, que são, por exemplo, cacos. Você já ouviu falar em cacos? Cacos são pequenas coisas, pequenos textos, pequenas piadas que o ator pode colocar num texto. Então, por exemplo, Porta dos Fundos, sketches de comédia roteirizadas. Mas os atores, muitas vezes, do Porta dos Fundos colocam cacos. São pequenos improvisos.
Você tá fazendo a cena, você fala uma coisa que não tava no roteiro e às vezes fica engraçado aquilo, fica legal. Mas pra você fazer isso, você tem que ter a liberdade de fazer isso, você tem que saber que você pode fazer isso. E isso varia muito de produção para produção. Se você tá fazendo uma filmagem, né, câmera, se você tá filmando uma novela, você não pode ficar botando caco, você não pode ficar mudando o texto. Você tem que fazer o texto que tá escrito, né? Você só vai colocar um caco, colocar um improviso se realmente for muito necessário, que você achar, vou ter que fazer isso. E daí você faz, você tem que saber também a liberdade que o diretor, né, dá pra você fazer isso. Senão você pode estragar. O Porta dos Fundos é um bom exemplo, porque tem várias cenas que eles botam piadas improvisadas na hora. Eles estão fazendo a cena e falam uma coisa que não estava no roteiro e aquilo entra pro vídeo, né? Aquilo fica no material, o editor, na hora de editar o vídeo, seleciona essas falas improvisadas, coloca no vídeo e às vezes essas falas improvisadas ficam mais marcantes do que o que era roteiro. E tem também um tipo de improviso que é o improviso falso. Isso é bem complexo de falar, porque eu não sei, na verdade, não sei se a palavra falso é o melhor. Tem vários grupos que fazem isso. Como é que funciona? Por exemplo, Os Melhores do Mundo. Os Melhores do Mundo é um grupo de comédia. Eles não fazem show de improviso, eles fazem show de sketches. Eles já até fizeram improvisação, alguns deles, mas os Melhores do Mundo fazem show de texto. Eles têm peças grandes de texto, tem show de cenas de comédia curta, todos são roteirizados. Mas tem alguns momentos do show deles que o estilo de humor deles parece que eles estão criando na hora. Então eles estão fazendo ali o texto e eles têm uma reação, ou eles dão risada na hora, como se aquela piada tivesse sido realmente engraçada pra ele riu. Mas se você assistir várias vezes a mesma peça deles, você vai ver que eles riem na mesma hora, que eles reagem do mesmo jeito sempre. E que você tá assistindo e você fala, aquilo ali foi improviso, hein? Aí você vai assistir outras vezes e você vê que não foi improviso. Não tem nada de improviso. É tudo texto, só que parece improviso. É uma técnica interessante, é legal. Eles descobriram, de repente, essas cenas que parecem improviso, em algum momento foi improvisado. Talvez quando eles começaram a fazer aquela cena, tiveram essas ideias, começaram a improvisar, né? E daí descobriram essas piadas, que nem eu falei, improviso como processo, né? E daí agora, hoje em dia, eles não improvisam mais, fazem tudo usando esses improvisos que um dia foram improvisados, agora fazem de novo e de novo, de novo, do mesmo jeito. E o stand-up também tem isso. O stand-up é um improviso falso. Tudo de stand-up é improviso falso. Por isso que muita gente diz que stand-up bom parece improvisado. E o improviso bom parece ensaiado. O improviso que você fala, como eles fizeram isso na hora, é um improviso bom, né? Porque foi um improviso que ficou redondinho. E o stand-up, que você assiste o show de stand-up e você nem lembra que ele tá falando um texto que ele escreveu, é o melhor stand-up, que você vai se divertindo e parece que ele tá falando da cabeça dele, parece que ele pegou o tema na hora e saiu falando, mas não. É tudo roteirizado, os comediantes stand-up testam o texto várias vezes, às vezes tem uma coisa que ele sabe que a plateia vai fazer, né? Ele fala um negócio, ele sabe que a plateia vai fazer, sei lá. E daí ele coloca no texto uma piada com isso. Ele sabe que a plateia vai ter aquela reação e daí ele já faz um comentário que parece improvisado, mas não é. E tem grandes cenas do cinema, até pensando nessa coisa do caco, né? Do ator ter liberdade de improvisar. Existem várias cenas do cinema famoso, mundial, que são cenas que foram improvisadas. Até quero pedir um exercício pra vocês fazerem no grupo do WhatsApp. Mandem vídeos, descubram cenas que foram improvisadas no cinema. É um desafio pra vocês. Procurem quais cenas que você já viu no cinema que foram improvisadas. Eu tenho uma cena que eu lembro clássica, por exemplo, que é a cena do Coringa no filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. O Coringa tá saindo de um hospital e ele vai explodir as bombas. Ele aperta o negócio da bomba, as bombas explodem, daí ele continua apertando, as bombas param de explodir, daí ele olha pra trás, fica apertando o botão, e daí as bombas continuam explodindo, daí ele leva um susto e continua fazendo a cena, continua andando, entra no ônibus e sai. Aquela cena foi improvisada,
Procura aí que vocês vão encontrar. Aquela cena era pra ele apertar, explodir e ele continuar. A explosão parou na metade e ele, em vez de falar tipo, ah, merda, deu errado, ele usou o improviso como curativo. Continuou apertando como se fosse o Coringa mesmo. Continuou a explodir, voltou a funcionar a explosão, e daí ele continua a cena, e essa cena entrou no filme mesmo, tá? No filme que você assiste no cinema. Então tem várias cenas que você pode assistir que você acha que aquilo ali estava no texto, mas não, foi improvisado. É um desafio até para você, quando tá assistindo um filme, ficar observando e tentar pensar, será que isso foi improviso? Será que isso foi texto? É um desafio legal. E se vocês conseguirem descobrir cenas do cinema que foram improvisadas, manda lá no grupo do WhatsApp, vamos conversar sobre isso, é um assunto bem interessante. Quero indicar para vocês um fichário que eu tenho, e que eu acho que se você tiver a oportunidade de compra pela internet que você vai achar. É o fichário da Viola Spolin. O fichário da Viola Spolin são vários exercícios, é um fichário com vários exercícios que você pode usar como treino de improviso. Então você pode pegar aquelas fichas, você tira uma ficha e faz aquele treino com o seu grupo. Isso ajuda muito, é muito legal. Ajuda para você treinar até online, você junta o pessoal no Zoom, vai pegando as fichas e vai fazendo os exercícios que ela propõe. Dá pra fazer até com criança. Eu vou fazer ainda uma aula mais pra frente, passando várias referências, vários livros, indicando o material pra vocês lerem também. E eu quero aproveitar essa aula aqui pra falar uma questão que eu não falei nas aulas sobre criação de show e produção de show, que eu acho que é uma dúvida que alguém me perguntou, que eu queria aproveitar aqui pra falar, que é sobre show solo de improviso. Num show solo de improviso, tem várias possibilidades que você pode fazer. E show solo de improviso, você pode fazer um long form ou um short form. Você pode fazer um show solo de jogos, então vai ser um show solo short form, né? Você vai estar improvisando jogos de improviso sozinho. Não é fácil, claro, você vai ter que descobrir jogos que dê pra fazer sozinho. É um processo que eu tô em desenvolvimento, tô treinando, quero fazer algum dia. E dá pra você fazer um show de improviso solo, sozinho, de long form também, que você pode entrar no palco sozinho, com a cara e com a coragem, pegar um tema com o público e sair improvisando, fazer uma história sozinho também. E transformar isso num solo. Você pode criar um formato para fazer sozinho. Isso é bom para quem mora sozinho, para quem não tem um grupo, você pode treinar, fazer isso e filmar. Isso pode ser muito legal, experimental, né? Porque não é uma coisa comum. Às vezes você descobre um formato legal que você consegue fazer sozinho, usando os seus talentos, e vai ser muito bacana. Eu quero muito que saia alguém daqui que faça um show solo de improviso maravilhoso. Então eu tô falando isso aqui para abrir essa possibilidade na cabeça de vocês. Ou faz um show em dupla, 2 pessoas já, você consegue fazer um show muito legal, tanto long form quanto short form. Qualquer dúvida, mandem para mim, coloca nos comentários, a gente vai se falando. Obrigado por estar aqui e até a próxima aula.